Voltando aqui, parte 2. Vamos lá. Uma coisa muito interessante, que nem todos sabem, é os Tsufurodins. Sim, os Tsufurodins, a raça Tsufurodin. Ela só existe no mundo do anime. No mangá, não. No mangá nunca foi citado a existência dos Tsufurodins. Até então, até agora, na história do mangá, pode ser que eles nem existam. Lembrando que são histórias distintas. Pouco distintas, mas são distintas. Olha como que isso faz uma grande diferença. Porque afinal estamos falando de uma raça que já habitava o planeta Plant antes dos Saiyajins. Antes da chegada dos Saiyajins. E isso, sabe, faz uma grande diferença. Mesmo porque tem todo aquele histórico da guerra, né, dos Saiyajins contra os Tsufurodins, que eles tomaram, né, exterminaram os Tsufurodins e tomaram o seu planeta. E assim o planeta Plant passou a se chamar Planeta Vegeta. E de novo, nós vimos outra viagem no tempo. Só que dessa vez foi diferente. Porque assim, o Kami-sama ele proporcionou essa viagem pro Tenshinhan, pro Yantia, pro Caos e pro Kuririn. O Yajirobe recusou, ele não quis. Ele foi o único, né, dos guerreiros que estavam treinando ali com o Kami-sama, com o Sr. Popo, que recusou. A gente conhece o Yajirobe, né? Pois bem, só que dessa vez só a mente deles, eles ficaram no círculo e só a mente deles é que viajaram ao passado. Tiveram a oportunidade de ver o planeta Vegeta bem destruído, vários Saiyajins mortos, e tiveram a chance de lutar contra 2 Saiyajins. Inclusive esse combate mostrou que eles estavam no nível bem baixo dos Saiyajins. Durante a viagem do Vegeta e do Nappa para a Terra, eles tiveram uma parada. Lembrando, tudo isso aconteceu, tudo isso aqui que eu estou falando aconteceu no anime, tá? No mangá, não. O Vegeta e o Nappa, eles pararam num planeta chamado Arlia. A gente acompanhou aquela visita dos Saiyajins nesse planeta, né? Foi um episódio legal. Na verdade, são duas coisas. Vimos o Vegeta destruir completamente o planeta Arlia, e provavelmente ali do lado era a lua do planeta Arlia, né? o satélite, que foi engolido junto. Então, assim, o que nós podemos ver? Que o Vegeta, e ele destruiu com facilidade. Então nós podemos ver o grande poder do Vegeta ali, que ele já podia destruir um planeta, né? A gente não sabe ao certo o tamanho desse planeta, mas que ele já tinha capacidade de destruir um planeta com bastante facilidade. E outra coisa é que tanto antes dele explodir o planeta como depois, ele ficou do lado de fora. Ele e o Nappa ficaram do lado de fora das naves espaciais. Ou seja, porque todos nós sabemos que os Saiyajins não podem sobreviver no espaço. Só que pela primeira vez na história, ali foi mostrado que os Saiyajins têm uma capacidade melhor que a dos terráqueos de aguentar no espaço. Depois isso foi mostrado, tanto no filme quanto no anime, né? Batalha dos Deuses, né? O Goku lutando contra o Bills ali, próximo ao planeta, começando a virar espaço. Mas o que é muito interessante... e na saga do Moro também, né? Isso foi mostrado no mangá, né? No mangá, na saga do Moro, nós vimos o Goku e o Vegeta também lutando próximo a Namekusei. O que chama muita atenção é que, graças àquele episódio ali, filler, nós tivemos a oportunidade de ver isso assim bem mais cedo. Outra coisa muito interessante é que no anime foi construído mais o pai da Bulma construiu, né, o Dr. Briefs construiu mais uma nave espacial, Cápsula 2. Você vê que coisa interessante, né? Ele construiu outra nave. Já não foi um trabalhão para construir a primeira, e no anime ele conseguiu construir outra, que era para todo mundo ir lá encher o saco em Namekusei, né? Vamos dizer no português, claro, um bando de inúteis que não iam servir para nada indo lá para Namekusei, se tivessem ido, né? Até bem que não foram. Mas enfim, o que nós vimos? Nós vimos essa segunda nave. E essa nave, ela foi usada pelo Vegeta depois, na saga, né, do Garlic Jr. E aí nós vimos até
um pequeno errinho. Tem um momento ali da viagem do Vegeta que aparece ali cápsula 3. Né? Tudo isso são coisas exclusivas do anime. E o Freeza em Namekusei, no mangá, que dá pra perceber que o Freeza levou um número bem mais... foi um número muito menor de soldados para a missão em Namekusei. E já no anime, ele levou bem mais soldados. Inclusive, nós temos uma cena filler, que mostra o Vegeta matando vários soldados do Freeza. Também nós vemos o Capitão Ginyu treinando esses soldados para fazer as poses das forças especiais. Tem também no anime a introdução de um soldado amarelo lá, todo, né, paspalhão, que fez mal besteira. Porque depois que o Vegeta tinha exterminado uma aldeia, você vê exclusivamente no anime, tinha um único sobrevivente. Só no anime. E esse soldado apareceu. Aí foi completamente diferente no mangá. No mangá, o próprio soldado do Freeza ali, passou ali pela aldeia e viu que a aldeia estava exterminada e foi comunicar ao Freeza. Agora, já no anime foi bem diferente. Foi esse soldado amarelo aí que deu de cara ali com a aldeia toda destruída. Aí ele pousou ali para conversar com esse sobrevivente. Aí ele fez a besteira de matar o único sobrevivente, o único que poderia dar uma informação, né, para o Freeza. E quando ele comunicou isso ao Freeza, o Freeza nem pensou meia vez, né? O Freeza exterminou o coitado, né, no ato. Teve 2 soldados também que foram lá encher o saco da Bulma. No anime, né, na saga do Freeza, enquanto os guerreiros Z estavam treinando lá com o Sr. Kaiô, teve um aproveitamento muito melhor do que no mangá, do treinamento deles. Nós tivemos ali um pequeno combate do Yantia, do Tenshinhan e do Caos contra o Piccolo, mas foi interrompido pelo Sr. Kaiô. Uma coisa que chama muita atenção é que quando o Goku estava usando ali a Genkidama no Freeza, naquele momento, as forças Ginyu apareceram lá no planeta do Sr. Kaiô. Menos o Capitão Ginyu, né? Porque o Capitão Ginyu tinha virado uma rã. Não estava morto. Mas o Gordo, o Whis, o Botter e o Rikun estavam lá no planeta do Sr. Kaiô e lutaram contra o Yantia, Tenshinhan e o Caos. E por incrível que pareça, foram derrotados. Isso assim é uma incoerência absurda. Foi um acrescento ali que a Toei colocou que ele é muito fora de contexto. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Imagina o Tenshinhan derrotar o Whis e o Botter juntos. O Rikun ser derrotado pelo Yantia. Sendo que ele venceu ali o Kuririn, que já tinha até tido seu poder aumentado pelo Patriarca. Um único golpe. Né? E venceu guerreiros bem mais poderosos. Venceu o Gohan e o próprio Vegeta. Então, assim, o Yantia derrotou o Rikun e com uma certa facilidade. Né? Inclusive, isso vale para o Tenshinhan também. Ele derrotou com uma boa facilidade ali o Whis e o Botter. Ele não tomou nenhum golpe. O Yantia ainda tomou 2. Mas o Tenshinhan não. Agora ali, quanto ao Caos e ao Gordo, até que não sai muito do contexto, porque o Gordo era bem fraco. E era muito estranho, né? Porque mostrava eles lá com o corpo normal, as forças Ginyu com o corpo, e ao mesmo tempo mostrava o cadáver deles ali, o cadáver deles lá em Namekusei. Aí lá no planeta do Senhor Kaiô você vê o Rikun lá com a roupa novinha, o Whis também que tinha sido virado farelo também lá, né, com a roupa e tal, tudo. É bem esquisito ver essas coisas, dá um desconforto, mas é Dragon Ball e a gente ama Dragon Ball, né? Então, assim, uma coisa que é bem interessante a gente comparar é que você vê, assim, o anime e o mangá, né, no Super, você vê que tem, assim, muitas diferenças mesmo, né? A conclusão acaba sendo a mesma, mas tem boas diferenças. Já no clássico e no Z, você vê que são são pequenas diferenças, mas tem mais tem mais coisa acrescentada. Só que esse negócio do Yantia e do Tenshinhan faz uma grande diferença na questão do poder de luta. No caso, né,
No anime, então, provavelmente eles estavam muito mais poderosos do que no mangá. Isso é muito incoerente, porque eles tinham ficado poucos dias ali no planeta do Senhor Kaiô, quando eles lutaram contra as forças Ginyu. Aí depois eles ficaram mais 130 dias, no caso do Yantia, mais 130 dias. Caramba, ele tinha que voltar, né? Aí ele foi ressuscitado, ele voltou, mas ele tinha que voltar poderosíssimo. Aí depois mais 130 dias, o Caos e o Tenshinhan foram ressuscitados, né? Que é um ano em Namekusei. O tempo para poder usar as esferas de Namekusei. O Tenshinhan teria que ter voltado mais forte do que todo mundo. Tinha que ser mais forte que o Freeza, então, né? E não foi mostrado nada, nenhum aumento, assim, né? Não foi demonstrado nada, enfim. É bem estranho. Agora falando de uma pequena diferençazinha, a morte do Gordo foi diferente, né? Se a gente for comparar o mangá e o anime. No mangá, o Vegeta simplesmente arrancou a cabeça do Gordo. Plau! Ainda cortou um pedaço da ombreira dele. No anime foi bem diferente. Ele, né, mostra assim um poderzinho perfurando o pescoço, né, do Gordo. E a mesma coisa, aí a cabeça cai, né? Aí foi igual no anime e no mangá. Aí eles conversam um pouquinho e aí o Vegeta explode a cabeça dele. Mas a armadura ficou intacta no anime. Pequena diferença. Agora uma coisa, né? Outra coisa que ficou bem estranha ali no anime foi o tempo que Namekusei demorou para explodir. Foram 5 minutos mais demorados da história. O tempo em Dragon Ball é uma coisa bem estranha, né? Mas no mangá isso já foi assim mais, já foi bem mais coerente, porque no anime eles acrescentaram muita coisa. A Toei é aquilo, né? Quando tava fazendo o anime é aquilo, é aquela história. Não quer, eles não queriam que o anime passasse muito o mangá, então tinha que acrescentar coisa. Foi muita coisa para 5 minutos. Os 5 minutos mais longos da história de Dragon Ball. E aí nós tivemos a saga do Garlic Jr. Uma saga curta, mas exclusiva do anime. Não existe Garlic Jr. no mangá, não existe os Spice Boys, né, que eram soldados do Garlic Jr. Não existiam. Aí que tá. Eu acho essa saga muito legal, muito interessante. Eu acho tanto os Spice Boys quanto o Garlic Jr. vilões excelentes, vilões sádicos. E vilão de Dragon Ball tem que ser assim. Tem que ser aquele vilão sádico, inteligente, né? Até um certo ponto, pelo menos. Que seja, né? Quanto mais inteligente, melhor, né? Mas nós sabemos que nem todos esses inteligentes são tão inteligentes assim. Mas, enfim. Tem que possuir raciocínio. Né? Vilão tem que raciocinar. E ser bem cruel. Eu gostei muito da saga do Garlic Jr. Só que, assim, tem um grande furo de roteiro, porque ela é a continuação de um filme. Não tem como falar, nossa, esse filme faz parte aqui da história, mas com essa saga ele acabou fazendo parte da história. Porque nesse filme, que antecede a chegada do Raditz na Terra, você vê que não só o Kuririn, mas todo o pessoal já conhecia o Gohan, coisa que a gente viu, né, não foi isso que aconteceu quando começou o Dragon Ball Z, a saga dos Saiyajins, né? Você vê que foi aquela surpresa, aquele baque, né, o Goku aparecer com um filho lá na ilha do Mestre Kami. Então, assim, eles introduzirem uma saga no anime a partir deste filme foi um furo de roteiro. Aí a gente tem que colocar, graças a essa saga, a gente tem que colocar aquele filme fazendo parte. Não tendo coerência com os acontecidos, né, do começo ali de Dragon Ball Z, beleza, mas tem que ser assim. Porque foi feito e já era. Nós sabemos, não é só o Akira Toriyama que faz Dragon Ball. No caso do anime, a Toei também tem essa liberdade, então o que a Toei faz tá valendo. É aquela história e já era. É diferente dos filmes, né, dos OVAs que não fazem parte da história. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Outro errinho que eu notei é que, por exemplo, se o Piccolo estava fingindo que tinha sido contaminado, né, pela saliva do pessoal, que estavam transformados em demônios, e aí depois, por um breve tempo, o Kuririn também fez esse teatro. Mas assim, se eles estavam só fingindo, como que o olho deles ficaram daquela cor? Aquilo foi grotesco, aquilo foi um errinho bem, né, bem sem vergonha. E você vê como que faz toda a diferença. Porque pelo mangá,
Nesse tempo não aconteceu nada. Até o momento os Guerreiros Z ressuscitaram, beleza, depois veio a volta do Freeza. E além de ter acontecido tudo, esses problemas aí com Garlic Jr., o Vegeta não ficou na Terra. Ele não ficou, ele viajou, como eu tinha falado anteriormente, ele viajou na nave espacial, na Cápsula 2. Ele viajou, foi atrás do Goku no espaço. E no mangá, provavelmente, ele ficou lá, na casa da Bulma, na Terra, treinando, enfim. O Vegeta só voltou pra Terra no primeiro episódio já da saga Androids e Cell. Quando foi justamente no episódio que o Freeza e o seu pai apareceram. Antes que alguém fale aqui, né, a viagem do Vegeta, que mostra uma hora assim, o Vegeta, né, no espaço, vamos dizer assim. Só que aí que tá. Tem muita gente que fala, o Vegeta ali, ele estava no espaço. Mas não, ele estava em dois satélites ali, parecia, né? Só que você vê assim, tem uma hora que mostra que ali tinha é bem coerente isso, mas tinha tipo uma atmosfera circulando. Então por isso, essa é a justificativa que eu encontro do Vegeta conseguir respirar ali, de conseguir estar ali sem máscara, né? Estar ali. Tivemos também a chance de ver o pessoal o povo do planeta Yadorá. A gente teve a oportunidade de ver eles, né? Ver o design deles, tudo criado pela Toei. Mas depois na saga Moro, nós vimos, né, no mangá, o designer, eles aproveitaram tanto o que a Toei criou e aí depois o pessoal, né, já criado pelo o design, né, do Akira Toriyama. E você vê assim que são designers bem distintos. E também a gente viu, né, antes de citar aqui, eu vou falar também outra coisa, nós também tivemos a chance de ver como que foi a chegada do Goku, né, no planeta Yardrat. E também muito interessante, isso tudo no anime, tá? E muito interessante agora eu chegar nessa parte que eu queria, é que nós tivemos a chance de ver tudo, como que o Freeza ficou depois da explosão, como que foi o resgate dele, aí depois a reconstrução, ele na câmera de recuperação. Nós pudemos ver tudo isso no anime e no mangá a gente não sabe como é que foi, na versão mangá, porque não foi mostrado nada. Isso no anime eu achei muito legal, nota 1000. Vou ter que deixar esse vídeo aqui para terminar ele na parte 3, porque são muitas coisas, você tá vendo? A gente falando só do clássico e do Z, que aparentemente não tem tantas diferenças, são mais coisas que foram acrescentadas. Mas enfim, tem muita coisa. Aí vamos terminar esse vídeo aí na parte 3.